vou contar mais uma linda história a partir de agora. Só que eu quero fazer antes um pedido para você. Se inscreva no canal. É um gesto tão simples para você e tão significativo para o canal. Entra no canal, se inscreva, curta, põe o teu joinha, acione o sininho. Para nós isso é muito importante. O canal ganha força e muito mais histórias a serem contadas. Por favor, se inscreva no canal. Agora, prepara o coração, porque a história de hoje é linda. Rádio Emoção. Paulinho, boa pessoa. A verdade de cada um. Eu tinha apenas 17 anos e um coração tão cheio de sonhos. Sabe, uma menina de 17 anos vivendo naquela cidade paraense de Alenquer. Alenquer, quanta saudade, meu Deus do céu, lá naquele norte do Brasil. Ele era um pouquinho mais velho que eu, 5 anos mais. Ele tinha 22. Eu 17, ele 22. Ele me pediu namoro e eu aceitei. Só que ele queria viver algo sério. Ele com 22 anos, eu tinha 17. Ele com 22 anos, ele dizia assim pra mim: olha, você sabe que uma pessoa assim na minha idade, ele já estava velho, né? Eu, pra quem tinha 17 e ele 22, você sabe que um homem assim, na minha idade, gosta das coisas tudo certinha, tudo pra valer. E depois, eu tenho tanto medo que você possa escapulir, porque você sabe que menina bonita como você, com 17 anos, parece água que a gente tenta segurar com a mão. Escape entre os dedos. Eu tenho tanto medo de você querer fugir, escapar. Eu quero me casar com você. E me casar com você o quanto antes. E aí, eu me empolgava com essa ideia, porque eu gostava demais dele. E ele, obviamente, gostava demais de mim. Mais do que isso, havia amor entre mim e ele. Nós nos amávamos. Só que tinha aquela coisa. Como é que você acelera o amadurecimento de uma menina de 17 anos que vivia em Alenquer? Ele se sentia muito mais maduro, 22 anos. De fato, ele era uma pessoa muito interessada, um homem muito trabalhador. Mas em tudo ele dizia para mim como se ele fosse assim, um homem com mais de 40. Olha, um homem, quando chega assim nessa idade que eu tô, a gente pensa em coisas sérias, sabe? Eu tenho tanto medo que você possa fugir, que você possa escapar. Eu quero me casar com você, eu quero formar uma família com você, ter filhos com você. Quero tanto, eu preciso tanto. Ao mesmo tempo que eu gostava de ouvir tudo isso, eu ficava um pouquinho temerosa, porque eu ainda estava na escola. Ainda mais se eu acabei perdendo uns 2 anos. Então eu estava, né, com 17 anos, eu ainda estava no meu primeiro colegial. Então eu estava curtindo ainda aquele tempo de escola. E eu via as meninas paquerando. Sabe, ao mesmo tempo que eu queria me prender a ele, porque eu gostava da forma como ele me abordava, da forma como ele gostava de mim, demonstrava o seu amor, me passava aquela confiança, ao mesmo tempo em que eu gostava disso tudo, e eu gostava bastante, eu ficava temerosa de perder aquela coisa da juventude. Eu tão molecona ainda, 17 anos. E ele, sério, com 22. Você sabe, né? Você é menina ainda, mas eu com essa idade estou pensando em coisas sérias. Você sabe que
Eu até fui ver uma casinha pra gente alugar. Eu achava isso engraçado. 17 anos, eu na escola, meninona, molecona. Eu estava mais afim daquelas aventuras escolares, embora eu gostasse demais dele. Mas a gente acabou se encontrando. É como se o relógio do tempo tivesse marcado o nosso encontro um pouquinho antes. Eu queria ser mais madura, estar melhor preparada para poder assumir tanta coisa com ele. No entanto, ele queria. Mas eu, com 17, ainda mais, de repente, quando a minha família diz que nós nos mudaríamos de Alenquer, uma mudança e tanto, porque nós iríamos embora para um lugar chamado Suzano. Eu achei até engraçado o nome da cidade, né? Porque Suzana é um nome de mulher, eu estava até habituado. Quando a minha família falou Suzano, São Paulo, Suzano. Eu falei, é São Paulo ou é Suzano? Suzano. A minha família, quando eu falava que iríamos embora para Suzano, que fazia parte da grande São Paulo, para mim era São Paulo. Eu me empolguei. E diante da minha idade, eu fiquei até com medo de me despedir dele, sabe? Porque ele gostava tanto de mim, ele falava com tanta seriedade. Vocês acreditam que no dia da mudança eu saí quietinha? Porque, obviamente, pela distância de Alenquer a Suzano, não daria para trazer nada, a não ser a mudança que eu falo, malas, né? O que a gente podia trazer através de um voo. E era a primeira vez que eu ia viajar de avião, então aquilo tudo me empolgava por um lado. E eu sequer me despedi dele. Ele ficou para trás, com seus 22 anos. Pensando em alugar uma casa para nós, com tantos planos. E eu vim-me embora. Nossa, era muito longe. Alenquer a Suzano era uma distância, para mim era como ir daqui da China. A distância que representava na minha cabeça, ainda mais depois que eu entrei no Boeing, que eu fiz aquela viagem aérea e demorada, e não chegava, para mim eu estava indo para a China. A distância era essa. Vim com a minha família para viver, portanto agora eu sabia que existia sim uma cidade cujo nome engraçado eu achei no início, Suzano, na Grande São Paulo. E aqui eu retomei a minha vida, inclusive a vida escolar. Aqui, eu não sei nem se ele me procurou, porque ele ficou sem qualquer tipo de comunicação. Não tinha meu endereço, não tinha absolutamente nada que fosse meu. Acho que talvez tivesse me procurado, mas eu deixei aquilo ficar dentro do coração como algo que aconteceu no meu passado. Conheci outras pessoas por aqui, tive meus namorados, namoricos alguns, casei cedo, conheci uma pessoa de Suzano mesmo. Tivemos uma filha linda, mas a verdade era que faltava muito para que eu e o meu marido fôssemos de verdade felizes. Admito, o meu marido também não era feliz, porque eu não conseguia fazê-lo feliz. Foi por essa razão que o nosso casamento se sustentou por 6 anos. Pouco tempo para um casamento, 6 anos. Depois disso, nos separamos. Mas quando nós nos separamos, eu ainda era muito jovem. Eu contava 32 anos de idade à época. 32 anos.
Ainda havia em mim muita esperança de encontrar um amor de verdade. Eu buscava essa coisa do amor verdadeiro e, sinceramente, até aquela data, não era o que tinha acontecido comigo. E foi nessa busca que eu ainda acabei conhecendo outras pessoas, mas sempre era uma decepção ao concluir que, no fundo, os homens que de mim se aproximavam só queriam aquilo, ainda mais depois que eu me separei. Só queriam transa, sexo. Era isso. O objetivo era só esse. Então eu fui desanimando, sabe? Apesar dos 32 anos, eu fui desanimando. E eu tenho certeza que tem mulher que está me escutando agora que compreende, sabe exatamente o que é isso. Incrível, né? Depois que a gente se separa, não estou dizendo que sejam todos os homens, mas grande parte, sabe, quer tirar uma casquinha. Ela é liberada, com ela dá. A responsabilidade com ela é menor, sabe? Ela é mãe, ela que se vira, ela é descasada. Tem homem que vê a gente exatamente assim. Você concorda comigo? Concorda? Depois você coloca aqui no comentário. Eu parecia estar desistindo da busca e fazia aquilo tudo muito mais automaticamente buscando prazer. Eu procurava me dedicar à minha filha, eu procurava compensar aquela minha carência afetiva, amando e me dedicando a Jéssica, a minha menina. E assim, outra parte do tempo se passou. Além da minha filha, uma outra coisa iria ocupar parte do meu tempo. Uma coisa que viria para revolucionar o mundo e as pessoas. Eu estou falando da internet. E eu resolvi me render à modernidade daquele novo meio de comunicação. E expressões antes estranhas passaram a fazer parte do meu dia a dia, tais como MSN, Orkut. Caramba, Orkut. Eu nem sabia o que era, mas eu já ouvia falar. Aí Facebook, nossa. E eis que um dia, de repente, eu tô lá no meu Orkut e me aparece um convite de amizade no Orkut. Eu não pude acreditar. Convite de amizade? Não, não é possível. Ele? Que coisa essa tal de internet, meu Deus, será? Ele? Não, deixa eu ver. É ele, aquele de Alenquer. O homem dos 22 anos, lembra? O homem maduro de 22 anos, que queria alugar uma casa, que queria se casar com a menina de 17. Ele! Aquele meu primeiro namorado, o José Luiz. Aquele que aos 22 anos queria tanto namorar sério comigo. Aquele que tinha o propósito de se casar comigo. Chegou inclusive a ver uma casinha para alugar. Mas eu ainda tão menina, eu só tinha 17 anos. Já falei sobre isso, pois era ele. O incrível é que desde a nossa separação nunca mais tivemos qualquer contato. Nunca mais. Até porque tínhamos mudado de cidade. Eu inclusive me mudei de estado. Meu Deus, e como o tempo tinha passado. Eram agora 17 anos de distância, de saudade. Eu tinha 17 anos quando eu o deixei. Outros 17 se passaram
quando eu agora reencontrei o Zé Luiz pela tal da internet. Nunca passou pela minha cabeça a ideia de um dia poder reencontrá-lo. Só mesmo esse milagre da internet para promover aquele contato. Fiquei muito feliz em conversar com ele. Ah, meu Deus, eu não acredito, Zé Luiz. Espera aí, deixa eu conversar com ele. Conversar com alguém da época da minha adolescência. Alguém que era da minha terra, da minha cidade. Eu estava doida para saber notícias de tudo. Então a gente foi trocando informações, além de e-mail, telefone. E daí não paramos mais de nos comunicar. José Luiz estava casado. Estava casado. Bom, lógico, né? Tanto tempo. Mas dizia não está bem no relacionamento. Dizia estar vivendo uma crise no relacionamento. Eu procurava apoiá-lo, até porque eu havia também me separado. Tinha 2 anos da minha separação. No fundo, era uma troca de apoio emocional. E isso até serviu para nos unir um pouquinho mais nesse reencontro. Depois de algum tempo de conversa pela net, ele criou coragem e entrou naquele assunto comigo. Nilce, eu tenho comigo uma teoria do porquê que eu nunca fui feliz no amor, Nilce. É que, na verdade, escuta, a única mulher que eu amei na minha vida de verdade foi você. Foi você. Incrível. Eu tinha medo que pela sua juventude você era uma molecona de 17 anos. Eu tinha 22. E se achava bastante maduro para os seus 22 anos. E eu era. E eu tinha medo, eu citava para você, que você, feito água, pudesse me escapar pelos vãos dos dedos, lembra? E foi exatamente assim que você escapou. Foi exatamente assim. Do jeito que eu temia. E quer saber? Agora que eu te reencontrei pela net, tudo aquilo está renascendo. Renascendo não, porque nunca morreu. Tudo aquilo volta a ter brilho, porque havia apenas uma nuvem que opacava o seu brilho. No entanto, essa nuvem, que era espessa, conduzida por um vento, está clareando tudo. E fica claro para mim uma coisa, Nilce, eu ainda te amo. Não estou exagerando, não. Eu ainda te amo. Eu não sei se você já percebeu, mas nascemos um para o outro. É por isso que com 22 anos eu fui ver a casa em Alenquer para alugar, para não deixar você me escapar. Eu tinha sede de te fazer feliz, de ficar com você. Tinha sede e pressa. E você escapou exatamente do jeito que eu temia, pelo vão dos meus dedos. Sequer você se despediu de mim. Nilce, eu ainda te amo, mas não é pouco. Eu te amo de verdade. Nossa, aquilo foi forte. Foi forte tanto que não segurei lágrimas teimosas que rolaram pela minha face. Quase que eu falei pelo meu face. De tanto que a gente usava esse instrumento naquela época, essa ferramenta. Ele disse
que ele queria me ver. Não bastava o papo pela net e nem as fotografias que trocávamos. Era possível já a troca das fotos na época. Não, nada disso eu estava resolvendo. Ele queria me ver pessoalmente. Queria recomeçar o que havia sido interrompido de maneira abrupta fazia 17 anos. Achei legal aquela posição dele. Aquilo mexeu com os meus sentimentos. Descobri naquela hora sentimentos profundos de amor por aquele homem, o José Luiz. Sentimentos que talvez fossem guardados por mim desde a minha adolescência. Concluía que se eu também não tinha sido feliz no amor, e eu não tinha mesmo, mas eu não tinha mesmo, era justamente porque o José Luiz, ele tinha razão. Éramos almas gêmeas. Eu era dele, ele era minha. Agora, ora, por que não agora? Depois de 17 anos, eu e José Luiz poderíamos ser felizes. Afinal, nunca é tarde para buscar felicidade. E quando eu disse que eu também queria encontrá-lo pessoalmente, ele ficou todo empolgado e falou seriamente que não queria de jeito nenhum se aproveitar de uma situação. Ele já sabia da minha posição com relação aos homens, aquela coisa de apenas querer se aproveitar. E ele, por favor, Nilce, eu sou feito de outra matéria, eu sou outra pessoa. Nasci para você. Você nasceu para mim. Eu não quero me aproveitar de nenhum tipo de situação. Eu quero com você o que eu sempre quis. Algo sério. Então, eu acho correto, já que meu casamento eu acho correto me separar. Eu queria fazer as coisas direito. Eu acredito que só assim, Nilce, pode dar certo. José Luiz dizia não ter pressa. Queria recuperar, sim, o tempo perdido entre nós. Descobrira que ainda me amava e muito, e que precisávamos viver tudo o que não tínhamos vivido naquela época, quando eu era muito menina, molecona até. Acreditei, mas sabe, partiu de mim. Olha, vamos marcar um encontro numa cidade neutra. Aliás, numa das cidades mais lindas do Brasil, Fortaleza, no meio do caminho, já que a distância que separava a Nilce do José Luiz era uma distância de quase 3.000 quilômetros. Aquele parazão não está aqui não. São quase 3.000 quilômetros de distância. De Alenquer a Suzano. Fortaleza foi escolhida por muitas razões. Uma delas é que era a metade do trajeto, metade do caminho. A outra, que se tratava de uma cidade de grande beleza natural e romântica. Fortaleza, para quem não sabe, é extremamente romântica. Naquele momento, forró. Lembram do forró universitário? O forró universitário estava pegando fogo. O forró universitário. E o José Luiz dizia: vai ensaiando os passos, que eu quero dançar forró com você em Fortaleza, Nilce. Quero dançar forró com você. Só a expectativa da chegada do dia combinado me enchia de júbilo, de intensidade, felicidade, brilho. 3 de julho. Até que chegou o 3 de julho, quando eu embarquei com Bica, Guarulhos, rumo a Fortaleza. Eita viagem!
A primeira surpresa foi no aeroporto. Quando eu cheguei, quando eu desembarquei lá em Fortaleza, o José Luiz contratou umas 6 pessoas para me esperarem com flores no corredor do desembarque. Eu nunca imaginei uma surpresa dessa. Então, eu passava assim no corredor do desembarque, aí a pessoa dizia assim: Nilce, senhora Nilce, é para a senhora. Me entregou o primeiro buquê. Eu andava um pouquinho mais: Nilce, senhora Nilce, é para a senhora. Me entregou o segundo buquê. Mais um pouquinho, o terceiro buquê. 6! Ao todo, eu não conseguia segurar. E quando eu não conseguia segurar, apareceu o dono de todos aqueles buquês, Zé Luiz. Quando eu estava com os braços cheios e a pessoa que veio me entregar ajudava-me a segurar o 6º buquê, sei lá, eu não conseguia mais, ele apareceu. "17 anos de saudade, 17 anos depois. Ah, quem nunca viveu isso, pelo menos uma vez tem que provar. Que momento especial. Eu já tinha visto o Zé Luiz pelas fotografias, mas ele estava ainda mais bonito pessoalmente. Aquela pele do paraense queimada pelo sol, naturalmente paraense até na sombra fica queimado pelo sol. Enquanto eu olhava para aquele homem, eu pensava: meu Deus, por que eu não me casei com ele naquela época? Por que poderíamos já ter vivido tanta felicidade? Como é gostoso a gente ser amada assim, com essa intensidade. E ele me abraçava, me beijava no aeroporto, enquanto meu pensamento ia a 200 milhões por hora, e eu concluindo que tudo na vida tem o seu tempo. Tempo de plantar, tempo de colher. Quem sabe façamos uma bela colheita. Dali do aeroporto, ele já tinha reservado um hotel lindo à beira-mar, a Praia do Caponga. Achei um nome também engraçado e não vou esquecer nunca mais. O nosso hotel fica bem à beira-mar, na Praia do Caponga. Vem, você vai adorar. Do nosso quarto, ouvíamos os barulhos das ondas do mar. Víamos aquelas ondas lindas se formarem e se arrebentarem. Meu Deus, será que eu estou sonhando? Ou será que eu estou vivendo a realidade? Isso aqui é um paraíso. Isso aqui é o paraíso. E da varanda da nossa suíte do hotel, à beira-mar, trocamos um beijo com um sapore di sale que vinha do mare. Que beijo! Depois descemos pro saguão do hotel. Fomos para aquele almoço delicioso com um baião de 2 carnes de sol, um delicioso doce de jaca como sobremesa. Era impressionante o nosso entrosamento, a forma que combinávamos, o papo fluía e era bom. A gente ria, ele de mim, eu dele. Tínhamos a capacidade de fazer um ao outro risonho, mais feliz. Às vezes nos pegávamos até dando gargalhadas. Mas eu tô rindo à toa. Era uma música que tocava.
Zé Luiz me levou para dançar o forró prometido, e ele era um exímio dançarino, acostumado com aquelas lambadas e aquele jeito de tocar do paraense. Ele sabia dizer no pé a dança, me ensinou a dançar forró, e foi nesse clima de amor, de romantismo, que nós nos recolhemos depois no hotel, e do nosso quarto no hotel, sentindo a brisa à beira-mar, ouvindo o som das ondas do mar, vivemos aquele momento só nosso, de uma entrega total no amor. Fizemos o amor mais gostoso de nossas vidas. Ele me completou, eu o completei. Delicioso lembrar disso tudo. E assim, nem vimos que uma semana, nesse clima de amor, romantismo, não sentimos que uma semana havia se passado. Que pena. Era hora de nos separarmos de novo. No aeroporto, na volta, não conseguimos nos desgrudar. Estávamos com fome um do outro. Sabe quando você tem fome de uma pessoa e ela tem fome de você? Mas tínhamos que voltar para São Paulo. Eu, José Luiz, para Alenquer. Ele tinha que resolver sua vida. Ainda tinha um casamento para ser desfeito. E ele combina comigo ali no aeroporto. Escuta, Nilce. Escuta, da primeira vez. Você escapou de mim do jeito que eu mais temia. Feito água entre os dedos. Dessa vez não. Olha, presta atenção. Eu vou a Alenquer concluir a minha separação. Eu já comuniquei conforme lhe disse a minha mulher. Quero concluir a minha separação. No máximo, em 30 dias eu estarei em Suzano. Eu não sei ainda para onde vamos, mas vamos juntos. Eu, você e a Jéssica, que eu quero conhecer pessoalmente, sua filha, porque eu sei que o nome dela é Jéssica. E a gente ria. Você é a mulher que eu nasci para amar. Eu te amo. Depois dessas juras de amor, finalmente ele teve que ir. Seu embarque para Belém foi anterior ao meu. Ainda de longe, ele me jogava beijo e pronunciava assim, labialmente dava para eu ver, que eu te amo, sabe? Quando você lê nos lábios, eu te amo. Caprichava na escrita labial para eu entender. Quando eu fiquei sozinha no aeroporto de Fortaleza, meus olhos foram invadidos pelas lágrimas. Chorava, porque eu não queria aquela separação. Não queria. Mas eu sabia que agora, pelo menos, as lágrimas eram de felicidade. Afinal, eu acabava de viver os melhores dias da minha vida. Depois eu tive que me ocupar com o meu embarque, me distrair um pouco mais. E quando eu cheguei em São Paulo, o meu computador já estava lotado das mensagens dele. E nessa hora, mais uma vez eu pensei, por quê? Por que eu não me casei com ele quando eu tinha 17 anos? Que ele queria alugar aquela casinha. Ele tinha 22, eu 17. Mas tudo, né?
tem o seu tempo. Estranhamente, no dia seguinte, na hora do nosso bate-papo pelo MSN, vocês lembram do MSN? Era o que podia haver de mais moderno da internet. Então, no dia seguinte, na hora do nosso bate-papo pelo MSN, José Luiz não estava. Alguma coisa aconteceu. Ele não falhava naquele nosso bate-papo, principalmente não falharia depois de tudo aquilo que nós vivemos em Fortaleza. Alguma coisa aconteceu. Fiquei preocupada. Esperei um telefonema que também não veio. E fui dormir assim, preocupada. No dia seguinte, fui trabalhar, não vendo a hora de eu voltar para casa para saber dele o que tinha acontecido. Mas, de novo, para minha decepção, ele não estava no MSN. Não. Alguma coisa aconteceu, ele não agiria assim, dessa forma. Foi quando eu tive a ideia. Abri um site de um jornal de Alenquer, Pará, que eu de vez em quando abria. E eu quase morri com a notícia em destaque no site. Assalto em transportador em Alenquer faz vítima fatal. Entrei na notícia. Meu Deus, não é possível. Bandidos invadiram a transportadora. Queriam levar um caminhão já carregado. O proprietário, José Luiz, dizia aos bandidos que a chave do caminhão não estava em sua posse. Era a tentativa dele evitar o assalto. Mas os bandidos reviraram o bolso do proprietário José Luiz e encontraram a chave. Poderiam apenas ter ligado o caminhão e terem partido. Mas não fizeram apenas isso. Antes, atiraram em José Luiz, o dono da transportadora. Ele ainda foi socorrido. Hospital não resistiu. Morreu. O Zé Luiz. Engano. Notícia falsa. Com certeza, notícia falsa. Engano. Reli a notícia. Entrei em outros sites que confirmavam a informação. Sequer eu poderia ir vê-lo pela última vez numa despedida. Ele havia sido sepultado naquela terça-feira em que estávamos pela manhã. Naquela terça-feira. Imaginem vocês como eu fiquei. Imaginem. Chorei tudo o que eu tinha para chorar. Tudo. E mais uma vez eu concluí. José Luiz era mesmo a minha alma gêmea. Tanto que era pra gente ter se casado há 17 anos daquele momento. Daquele momento, há 17 anos. Ele chegou, ele tinha 22, chegou a ir ver a
casa para alugar. Mas, como ele explicava, feito água, eu fugi pelos vãos dos seus dedos. Eu escapei dele. Na sequência, a minha família que vem para Suzano. Óbvio, eu tive que acompanhar a minha família. O nosso casamento, que era para ter acontecido lá, naquele momento que eu estava vivendo há 17 anos, não aconteceu. Mas Deus, na sua infinita bondade e sabedoria, queria que nós nos encontrássemos antes da morte do José Luiz. Por isso, vivemos aquela semana inesquecível em Fortaleza. Que pena. Foi só uma semana. Foi só uma semana em Fortaleza. Pouco tempo demais, diante de tudo que eu queria ter vivido com ele. Que pressa que ele tinha de viver comigo. Que pressa. Tudo comigo ele decidia a toque de caixa. Ele sabia. De certa forma, ele não sabia que ele ia morrer, mas ele sabia que o espaço, o tempo era curto para ficarmos juntos. Ele tinha pressa. Ele queria viver comigo tudo a toque de caixa. Vocês acreditam que eu nunca mais encontrei alguém que me fizesse feliz? Eu lamento. Apesar das pessoas me considerarem uma mulher boa de papo, simpática, inteligente. Alguns dizem até que eu sou bonita. Sei lá. A gente faz o que pode porque eu sou vaidosa. Mas não é isso. Eu nunca mais descobri uma pessoa que pudesse me amar com aquela verdade, com aquela intensidade. Quando é que um homem vai me esperar num aeroporto com 6 buquês de rosa? Eu andava a cada 4 passos um novo buquê, a 4 passos um novo buquê. Eu choro por tudo que a gente não viveu. E choro por tudo que eu tive a oportunidade de viver e que eu tenho a certeza absoluta, não vou viver mais, nunca mais. Porque ele era a minha alma gêmea. Eu já encontrei a minha alma gêmea. Passou, feito um cometa, veloz demais. Apenas deixou um brilho de fogo no ar. Ficou apenas um brilho do fogo. Eu já encontrei minha alma gêmea. Por isso, né, Jéssica? Minha filha é tão moça, linda. A minha filha tem a idade que eu tinha quando ele queria se casar comigo. Não dá, né, Jéssica? Muito nova. Quer dizer, hoje para mim ela é um bebê com 17 anos. Mas olha, sem que a Jéssica nos ouça, ela saiu, ela deu uma risadinha e foi fazer as coisas dela, sem que a Jéssica nos ouça. Se eu pudesse repetir tudo hoje, deixa eu ver se a Jéssica tá perto, peraí. Jéssica? Ah? Tá longe. Sem ela ouvir. Escutou? Peraí. Ó. Ixi, tá vindo. Pera, só um minutinho, já vou falar. Não, nada. A mãe tá escrevendo. Tá, tchau. Tá bom. Bom. Saiu. Sem que a Jéssica nos ouça. Se hoje me fosse dado o direito de viver de novo, eu teria me casado com o Zé Luiz com 17 anos. E tenho certeza
eu teria sido a mulher mais feliz do mundo. Que foi, Jéssica? O que você quer? Não, a mãe não falou nada. Nada, tua mãe tá lembrando de uma música. É, uma música do tempo da mãe. Era o Fala Mansa que cantava. De risada. Mas eu tô rindo à toa. Não é que a vida seja assim tão boa, mas um sorriso ajuda a melhorar. Se inscreva no canal do Paulinho Boa Pessoa para que ele possa receber muitas outras cartas. Manda o teu comentário aqui. Se inscreva no canal e manda o teu comentário aqui. Você já se encontrou com a sua alma gêmea?